Nada é por acaso. Quantas vezes nos perguntamos por que certas coisas acontecem, por que caminhos se cruzam, por que portas se abrem e outras se fecham? Aos nossos olhos, muitas situações parecem confusas, sem lógica, sem explicação. Mas aos olhos de Deus, tudo tem um propósito. Ele é o Senhor dos detalhes, o Deus que escreve certo mesmo quando a vida parece torta. Ele enxerga além do que conseguimos ver. Nada escapa do seu olhar de amor. Muitas vezes pensamos que Deus só age em grandes milagres, em acontecimentos extraordinários. Mas a verdade é que Ele está também no simples, no pequeno, no cotidiano. Está no sorriso que recebemos, na palavra que chega no momento certo, no livramento que nem percebemos. Ele cuida de cada detalhe, porque para Ele nada é pequeno demais. Se até os cabelos da nossa cabeça estão contados, como diz o Evangelho, imagine se Ele não cuida também dos caminhos que percorremos. Padre Pio costumava dizer, em tudo enxergue a mão de Deus. Essa frase resume a confiança que precisamos cultivar. Nem sempre entendemos de imediato, nem sempre conseguimos ver o quadro completo. Mas a fé nos convida a acreditar que mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo naquilo que não compreendemos, Deus está cuidando. Pense nas pequenas coincidências da sua vida, que na verdade são providências. A pessoa certa que apareceu quando você precisava. O atraso que impediu um acidente. A palavra que te sustentou quando você pensava em desistir. O emprego que não deu certo, mas abriu espaço para outro melhor. Nada é por acaso. É Deus cuidando, conduzindo, guiando cada passo. Quantas vezes rezamos pedindo uma resposta e ela não vem da forma que esperávamos. Mas depois de um tempo, percebemos que Deus já havia respondido, só que de outro jeito. Ele não é um Deus que se limita aos nossos planos. Ele é o Deus que sonha mais alto que nós. E por isso precisamos aprender a confiar até nos detalhes que parecem sem sentido. Neste momento, respire fundo e entregue ao Senhor todos os acontecimentos da sua vida que você não entende. Diga em oração, Senhor, eu coloco em tuas mãos cada detalhe da minha história. Eu confio que nada é por acaso. Mesmo quando eu não compreendo, eu sei que tu estás cuidando de mim. O sofrimento, meus irmãos, também faz parte dos detalhes que Deus permite em nossas vidas. Não porque Ele queira nos ver sofrer, mas porque até a dor pode se tornar caminho de purificação e de encontro com Ele. Pense em quantas vezes, nos momentos mais difíceis, você buscou a Deus com mais intensidade. Pense em quantas lágrimas derramadas se transformaram em orações que tocaram o coração do Senhor. Nada é desperdiçado, nem mesmo a dor. Os santos nos ensinam isso de maneira concreta. Santa Teresinha dizia que até as pequenas contrariedades do dia, quando oferecidas a Deus, têm valor infinito. Padre Pio aceitava suas dores físicas como participação nos sofrimentos de Cristo. Ele dizia, as minhas dores são doces quando unidas às dores de Jesus. Vejam, aquilo que para nós parece absurdo, para os santos se torna graça. Não porque gostem da dor, mas porque entendem que ela pode ser redentora quando oferecida. Talvez você carregue hoje uma cruz que parece maior do que suas forças. Talvez enfrente uma enfermidade, uma solidão, uma perda que ainda sangra. Mas o Senhor te diz, eu estou contigo. E não apenas está ao seu lado, mas também dentro da sua dor. Jesus não é um Deus distante que apenas observa. Ele é o Deus que desce até nós, que sofre conosco, que chora conosco, que carrega conosco. Por isso, nenhuma cruz é carregada sozinha. Cada lágrima é acompanhada pelo olhar amoroso do Pai. Respire fundo e diga em oração, Senhor, eu entrego a Ti a minha cruz. Não quero fugir dela, mas carregá-la contigo. Dá-me a graça de transformar minha dor em oração, meu sofrimento em oferta, meu silêncio em louvor. Que cada detalhe da minha vida, inclusive as provações, sejam instrumentos da Tua glória. Quantas vezes você já pensou que estava perdido, mas depois percebeu que o sofrimento te aproximou de Deus? Quantas vezes uma porta fechada te levou a um caminho melhor?
Quantas vezes um não foi, na verdade, o início de uma resposta maior? É preciso aprender a olhar com fé. É preciso acreditar que até os desertos têm flores escondidas, que até as noites mais escuras preparam o amanhecer. A palavra nos garante no Salmo 126, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. O choro não é inútil, ele rega a terra da vitória. E quando chega o tempo certo, aquilo que parecia perda se transforma em colheita abundante. Deus não desperdiça uma só lágrima. Ele recolhe todas em seu odre, como diz o Salmo 56. Padre Pio dizia às pessoas que o procuravam aflitas: entregue tudo a Jesus. Ele nunca se engana. Ele sabe o que faz. E completava: as coisas acontecem de maneira diferente do que imaginamos, mas sempre no tempo certo de Deus. Isso é confiança nos detalhes. É entender que cada atraso, cada silêncio, cada mudança de caminho está dentro de uma providência amorosa. Pense na sua vida agora. Quantas vezes você quis que algo acontecesse imediatamente, mas o tempo demorou? Quantas vezes você perdeu a paciência porque achou que Deus estava em silêncio? E depois percebeu que o tempo de Deus era melhor do que o seu? Quantas vezes você agradeceu por algo que antes parecia atraso? Isso é a providência cuidando dos detalhes. Então, quando o coração se encher de ansiedade, lembre-se, nada foge do controle de Deus, nem mesmo aquilo que parece caos, nem mesmo aquilo que você não entende. O Senhor vê o quadro completo. Nós vemos apenas uma pequena janela, mas Ele contempla o horizonte inteiro. Permaneça agora em silêncio interior. Coloque diante do Senhor suas dúvidas, suas dores, suas perguntas sem resposta. E deixe que Ele te abrace. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas confiar. Diga: Jesus, eu confio em Ti. Cuida dos detalhes da minha vida, porque eu sozinho não sei como conduzir. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e pensamos: se eu tivesse feito outra escolha, hoje estaria melhor. Mas será mesmo? Será que o que chamamos de erro não foi, na verdade, parte de um caminho que nos trouxe até aqui, até este encontro com Deus? Nada é desperdiçado, nem as escolhas erradas ficam de fora da providência divina, porque o Senhor tem poder até de transformar nossas quedas em degraus de salvação. Pense em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Um detalhe doloroso, uma fraqueza humana. Mas aquele detalhe se transformou em oportunidade de arrependimento profundo. Pedro chorou amargamente e foi exatamente esse choro que abriu espaço para que o ressuscitado o restaurasse. Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou. 3 vezes Pedro respondeu com amor. Cada negação foi curada por uma confissão de fé. Nada foi por acaso. Na sua vida também é assim. Até os erros podem ser convertidos em graça, se você os entregar nas mãos de Deus. Ele não quer que você fique preso à culpa, mas que use suas quedas como aprendizado e retorno ao seu coração. Diga agora em oração: Senhor, eu te entrego minhas quedas. Transforma o que foi fraqueza em força, o que foi erro em sabedoria, o que foi dor em esperança. Nada é por acaso, nem mesmo aquilo que parecia me afastar de ti. Olhe também para Maria. Quando o anjo anunciou que ela seria mãe do Salvador, ela não compreendeu tudo. Mas respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha confiança. E cada detalhe da vida de Maria foi cuidado por Deus. A visita a Isabel, a viagem a Belém, a fuga para o Egito, a vida escondida em Nazaré. Nada foi perdido. Tudo estava nas mãos do Altíssimo. Padre Pio dizia muitas vezes: quem reza muito alcança. Quem reza nunca está sozinho. A oração é justamente o que nos faz perceber os detalhes da presença de Deus. Quando rezamos, o coração se abre para enxergar os sinais. Quando nos silenciamos, percebemos que Ele sempre esteve ali. Nos pequenos gestos, nas pequenas respostas, nas pequenas providências. Você já percebeu que, às vezes, a providência chega em forma de uma palavra que você precisava ouvir? Ou de uma pessoa que aparece no momento certo?
ou até de um atraso que te livra de um mal maior. Nada é acaso. Tudo tem um porquê. É claro que nem sempre vamos entender de imediato. Muitas vezes só compreendemos depois de um tempo. Mas a fé nos ensina a confiar mesmo sem ver. Como diz São Paulo, caminhamos pela fé e não pela visão. Por isso, não se desespere quando algo não sair como você planejou. Não se revolte quando as coisas parecerem fora de lugar. O Senhor está escrevendo uma história muito maior do que você imagina. Ele enxerga o que você não vê. Ele prepara o que você não espera. Ele cuida até dos detalhes que você não percebe. Agora, vamos juntos entregar tudo nas mãos de Deus. Respire fundo, coloque a mão no coração e diga: Senhor, eu me abandono totalmente à tua providência. Quero viver cada dia com confiança. Quero enxergar tua mão em cada detalhe. Quero acreditar que nada foge ao teu amor. Cuida de mim, Senhor. Cuida da minha família. Cuida dos meus caminhos. Eu confio em ti. Amém. Chegamos ao fim deste momento de oração, mas a providência de Deus continua. A paz que você sente agora é sinal de que o Senhor está agindo. Guarde essa certeza, nada é por acaso. Nem este vídeo, nem estas palavras, nem este instante de oração. Tudo foi preparado por Deus para você. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal Padre Pio Ensina e ative o sininho para receber nossas próximas orações. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus cuida até dos detalhes. E escreva nos comentários: eu confio na providência de Deus, que São Padre Pio interceda por você. Que a Virgem Maria cubra sua vida com seu manto. E que a providência divina que nunca falha guie seus passos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.